Pode ter certeza. Amém. Vamos lá então, povo de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 7. Em nome de Jesus. Antes da gente ler Gálatas 5, 7, eu só vou ler rapidinho ali. Você pode abrir sua Bíblia em Gálatas 5, 7, tá? Eu vou ler rapidinho ali, Gálatas 6, 7. Olha o que diz ali, coloca para mim o capítulo 6, versículo 7. Você já pode abrir a sua Bíblia, você, tá? Em Gálatas capítulo 5, verso 7, que é o versículo do nosso propósito da Santa Ceia, né? Volte para a corrida. Mas ali eu vou ler rapidinho na tela, que diz assim, ó: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que é escarnecer, pastor? Com Deus ninguém brinca, de Deus ninguém zomba. A verdade é essa. Olha o que ele diz: tudo que o homem semear, isso também o que? Ceifará. A linguagem de hoje, coloca para mim, diz assim na linguagem de hoje, ó: não se enganem, ninguém zomba de Deus. Meu irmão, quanto a isso é sério, né? Eu estava comentando com o pessoal pela manhã, também lá em Martinho Prado, que hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão falando tanto do Deus de amor, do Deus que ama, e estão esquecendo de falar do Deus que também é justo, do Deus com quem ninguém brinca, do Deus que verdadeiramente leva as coisas a sério, né? O que nós plantarmos, nós também vamos o quê? Colher. Eu falei aqui que lá antigamente, eu não sou velho não, mas eu lembro de uma canção que falava assim, ó: pregador de rosas, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Pelo amor de Deus, fala que alguém lembra. Quem lembra? Oh, graças a Deus, irmão, achei que era só eu. Quem lembra dessa canção? O irmão aqui só? Eu falei, meu Deus, só falta ninguém lembrar dessa canção. Daquela fitinha, lembra aquelas fitinhas que a gente enrolava com a caneta? Esses meninos hoje que nem sabem o que é isso, né? Era dessa época. Por quê? Os pregadores talvez hoje, com medo do confronto, e essa é a verdade, né? Porque hoje está tão assim, vamos se dizer, self-service, à la carte. Como assim, pastor? A pessoa diz assim, se aqui não pode fazer, eu vou ali num outro lugar que pode. E não deveria, porque o evangelho é o mesmo, sim ou não? A palavra é a mesma. Mas às vezes os pregadores, com medo do confronto, de falar, eles esquecem de pregar que Deus é amor, mas também é o quê? É justiça, que nós não podemos brincar com quem? Com Deus. E aí só tem dois tipos de pessoa: tem o apostador e tem o semeador. Quem que é o apostador? O apostador é o seguinte: ele não planta, ou ele planta errado, mas ele aposta, ele brinca, vamos dizer assim, ele joga, que por algum motivo, aquilo que ele plantou, ele não vai o quê? Colher. Ele faz, mas ele faz assim, com aquela sensação de que, eu sei que eu estou fazendo errado, mas vamos com a sorte, vamos tentar a sorte, que eu não vou colher aquilo que eu plantei. E meu irmão, não existe isso. Eu não posso apostar no mundo espiritual. No mundo espiritual não existe sorte. Fala comigo assim, ó: só existe plantio e colheita. O semeador não, o semeador ele não fica contando com a sorte. O semeador, ele sabe exatamente o que ele vai colher. Por quê? Porque ele sabe o que ele plantou. Então olha para o pastor, não brinca com Deus não. Não brinca com a sorte, não conte com uma sorte que não existe. Semeia, planta, porque se você plantar, você não depende da sorte. Se você plantar limão, você precisa de sorte para colher limão? Não, se você plantou limão, você vai colher o quê? Limão. Amém, Jesus? Então não brinque com a sorte, ou não jogue, né, no mundo espiritual. Se você quer plantar, se você quer colher, plante. Se você quer ter certeza do que você vai colher, tenha certeza do que você está o quê? Plantando. E só existe dois tipos de plantio, de semeadura. Olha o que diz o versículo 8, diz assim, ó: se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá o quê? A morte, não tem outra coisa.
A Bíblia Corrigida fala que quem plantar na carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Ou seja, o que é corrupção? Corrupção não é só a pessoa que se corrompe, né, por causa de dinheiro, tantas coisas mais que a gente vê tanto hoje falar. Corrupção é podridão, é apodrecimento. Então, quando você planta na carne, você vai colher da carne a podridão, o apodrecimento, coisas que não vão durar muito. A palavra corrupção também significa isso. Não é só a pessoa se corromper com dinheiro, e, enfim, perder o propósito, mas corrupção também é apodrecimento, deterioração. Então, todo ser humano quando morre se corrompe, no sentido de se deteriorar, de apodrecer a sua carne. Então, quando você planta na carne, as coisas da carne, você vai colher a podridão, um apodrecimento que não vai durar muito. Mas ele diz assim, pode voltar para a Bíblia Corrigida. Se plantar, olha lá, mas o que semeia no Espírito, do Espírito você fará o quê? Vida eterna, aquilo que vai durar para sempre. Então veja, eu estou falando isso por quê? Porque nós estamos vivendo dias em que lá fora as pessoas estão assim, elas não querem saber do depois. Você pode ver que todo mundo que está hoje, né, na folia, na bagunça, ela quer ser feliz agora. Qual é a palavra que você mais ouve, né? Quando você vê lá fora as pessoas que estão se entregando ao exagero, que estão fazendo, não, vamos viver quando? Hoje. Vamos viver o agora. Não, vamos curtir hoje. Não. Meu irmão sábio é aquele que faz hoje o que vai deixar ele feliz amanhã. Amém, Jesus? O sábio é esse. A pessoa que ela é sábia, ela vai fazer hoje alguma coisa que vai deixá-la em paz amanhã. Ela vai plantar hoje, porque amanhã ela vai o quê? Colher. Agora, quando você semeia na carne, você está preocupado com hoje. Você está torcendo que o amanhã não chegue. Não, vamos curtir hoje. Mas e aí? E a consequência? Não. Às vezes a consequência nem vem. Meu irmão, pode ter certeza que vem. De um jeito ou de outro, vem. Não jogue, não seja um jogador, não seja um brincalhão, né? A palavra certa seria essa, com as coisas de Deus. Não seja, você pode sofrer consequências graves. Quanta gente fica ali torcendo, né, para que ninguém descubra, torcendo, eu sei que estou fazendo errado, mas estou torcendo para que de alguma maneira venha dar certo, que ninguém veja, que eu escape ileso, que eu escape sem nenhuma consequência, e às vezes não vai dar certo. Eu estava comentando, porque todo mundo viu por esses dias aí, né, aquele caso em que o pai matou os 2 filhos e se matou. Quem viu esse caso? Você viu? Estou comentando que a maioria viu, né? E tudo veio do quê? Como consequência de uma escolha, de uma decisão errada. Claro que não justifica. Eu estava até falando com a minha esposa. As crianças não tinham nada a ver, né? As crianças não tinham nada a ver com a situação ali dos adultos. Mas o demônio, ele enche a cabeça do ser humano, sim ou não? E talvez a pessoa quis curtir ali o prazer. Talvez a pessoa quis o momento, né? Não, eu vou fazer e com sorte não vai dar em nada. Eu vou fazer e com sorte não vai ter problema nenhum. E teve. E foi grave. Sim ou não? Foi muito grave. Não estou julgando a ninguém, né? Que haja arrependimento e mudança, mas a coisa é séria mesmo. Quantas vezes as pessoas estão brincando com isso, né? Não, ninguém vai saber, eu não vou, ninguém vai descobrir, com sorte eu vou chegar no final da minha vida lá e ninguém vai descobrir o que eu fiz. Com sorte eu vou chegar lá no final da minha vida e vai dar tudo certo. Meu irmão, de Deus ninguém zomba. Com Deus não se brinca. Tudo que o homem plantar, ele também vai o quê? Ele vai colher. Veja o que você está plantando. Lá fora hoje tem um monte de gente plantando na carne para carne. Não vai ter como colher outra coisa. E você está aqui hoje plantando no Espírito, para as coisas do Espírito. Você está abrindo mão hoje, mas eu te garanto, meu irmão, você está fazendo hoje o que vai te deixar feliz amanhã. Amém, Jesus? Pode ter certeza que você está plantando hoje, a colheita vai vir. Ninguém pode impedir a nossa colheita. Quem crê, diga amém. Agora vamos para Gálatas capítulo 5, que nós estávamos vendo aí desde o domingo passado, na nossa Santa Ceia. Volte para a corrida, né? Tenho batido nessa tecla, e eu creio que vai ser uma bênção esse mês todo aí, no nome de Jesus. Gálatas 5, 7, você estava no capítulo 6, é só você voltar para o capítulo 5, em nome de Jesus. E diz assim, corris bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade?
Então olha para o pastor, eu estava explicando domingo passado, que uma pessoa que está correndo bem é aquela pessoa que está mantendo uma constância, está num ritmo bom. E toda pessoa que você vê correndo bem, se nada impedir ela, ela vai chegar longe. Imagina que uma pessoa passa por você correndo bem, daqui 10 minutos ela já vai estar numa distância boa, sim ou não? Daqui 20 ela vai estar mais longe ainda. Então o diabo ele começa a observar quando uma pessoa está correndo bem, ou seja, a pessoa está numa constância, a pessoa está num ritmo, a pessoa está buscando, está orando, está se esforçando. O que ele vai fazer? Toda vez que ele percebe que alguém está correndo bem, ele vê que a pessoa vai chegar longe, ele vai levantar alguma coisa, uma situação, para persuadir. E o que significa persuasão? É poder do quê? De convencimento, de convencer. E meu irmão, o demônio é mestre nisso. Pensa numa coisa que o diabo sabe fazer, é convencer. Pensa, ele conhece, meu irmão, aquilo que tem poder para nos convencer. Você quer ver uma coisa que tem poder para nos convencer? Perdas. Eu já vi muita gente correndo tão bem, irmão, mas o demônio vendo aquilo falou assim, ó, eu vou fazer algo, vou levantar uma situação que essa pessoa vai ser convencida a parar. E de repente perde alguém que ama, perde um pai, perde uma mãe, perde até um filho, que eu falei que deve ser uma dor que eu nunca quero sentir na minha vida, né? Perder um filho, outro perde o casamento. E meu irmão, aquilo tem um poder muito grande para convencer a pessoa a parar. Se ela não olhar para Jesus, ela para. Outro tem um problema financeiro, outro tem um problema de saúde, outro tem um problema no casamento que abala tanto. Casamento abala a vida da pessoa. E aquilo convence ela a parar, porque tudo isso são coisas que o diabo sabe que tem poder de convencer você. O demônio sabe que tem poder de convencer você. Outros é a decepção, uma decepção com alguém próximo, alguém da família, um amigo, às vezes alguém até da igreja, às vezes a própria igreja, o próprio pastor. De repente a pessoa se decepciona e enfim, aquilo tem um poder muito grande de convencer a pessoa a fazer o quê? A parar. Mas eu lembro que eu falei aqui para você, que todas as vezes que o diabo te der uma lista de motivo que te convença a parar, você tem que lembrar disso, ó. Quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Versículo 8 agora. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Quem foi que te chamou? Quem foi que te chamou, meu irmão? Ah, foi o pastor que foi lá na minha casa. Não. Quem foi que te chamou? Ah, foi minha vizinha, pastor, me chamou para vir na igreja. Teu negócio não é com o pastor, não é com a vizinha, não é com ninguém. Teu negócio é com aquele que te chamou. Quem foi que te chamou? Jesus. Irmão, pessoas me incentivaram, me ajudaram, mas quando entendi que quem me chamou foi Deus, acabou. Eu falo para você de própria experiência, que eu já tive muitos motivos para poder parar. Essa corrida é o chamado de Deus para você. Ah, pastor, mas eu não fui chamado para ser pastor. Mas todo mundo foi chamado aqui para fazer a obra de Deus. Todo mundo. Para fazer aquilo que Deus te determinou na face dessa terra. E eu já tive muitos motivos para poder parar. Só que toda vez que eu chegava diante de Jesus, todos aqueles motivos me convenciam. Podia convencer qualquer pessoa que eu estava ali falando. Mas quando eu chegava diante de Jesus, aqueles motivos nunca convenceram Jesus, nunca foram maior que o chamado que Ele me deu. Amém, Jesus? Toda vez que você olhar para Jesus, que você chegar diante de Jesus, Ele vai te convencer a continuar. Amém? E aí, aqui, a partir daqui eu quero continuar a mensagem de hoje. Por quê? Do mesmo jeito que o diabo tem a persuasão, que é o poder de convencimento, do outro lado nós temos o Espírito Santo, que também é poderoso para convencer. Amém? Vou te mostrar isso hoje. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 16, verso 7. Aí no Novo Testamento mesmo, tá? Seria injusto, né? Se só tivesse o demônio tentando nos convencer. Não. Do outro lado tem também o Espírito Santo, que está aqui com esse propósito de nos convencer. Olha o que diz João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Vou te mostrar isso dentro da palavra. Presta bastante atenção que isso aqui vai te ajudar hoje. Talvez o diabo está aí, ó. Talvez tem gente aqui, eu não sei, irmão, não conheço assim a sua vida particular, o que aconteceu com você essa semana, esse mês, mas o diabo está fazendo de tudo para te convencer a parar.
para te convencer a deixar de orar, que não está adiantando nada você vir na igreja, é melhor você desistir, ou até para te convencer a fazer coisa errada, porque você está fazendo certo, não está resolvendo nada, uma vez só não tem nada a ver, mas sempre vai ter o Espírito Santo também, que está ali para convencer. Olha o que diz João 16:7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Quem é que está falando isso, pastor? Jesus. Jesus veio a esse mundo, morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que ele não ficou aqui, por quê? Porque ele tinha que subir o céu, para que o Pai enviasse a terceira pessoa da Trindade. Quem que é a terceira pessoa da Trindade? Pai. Quem é a terceira? O Espírito Santo. Hoje, quem está aqui conosco é o Espírito Santo, que é Deus, os três é um só, amém? Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus está falando, eu preciso ir para ele vir. Por quê? Porque olha o ministério do Espírito Santo qual é. Versículo 8, ele diz, e quando ele vier, lê comigo ali, por gentileza, quando ele vier, convencerá o mundo de três coisas: pecado, da justiça e do juízo. Então, para que o Espírito Santo veio? O próprio Jesus explicou, para que ele veio? Para convencer. O ministério do Espírito Santo é convencer. Tanto que, olha para o pastor, eu posso pregar aqui 2 horas, meu. Se o Espírito Santo não te convencer, eu não consigo. Está entendendo, sim ou não? Você pode fazer o que você quiser, você pode tentar mudar quem for, se o Espírito Santo não convencer aquela pessoa, você não consegue. Então o trabalho de convencer é de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que convencer você. Só que olha para o pastor, ninguém convence ninguém só com uma vez, só com uma palavra, só falando uma vez. O convencimento, ele demanda tempo. Você não convence uma pessoa falando com ela uma vez só. Para convencer a pessoa, você precisa falar com ela várias vezes. Então, aqui que eu quero explicar para você, olha para o pastor. Se você não tirar tempo com o Espírito Santo, quem vai te convencer é quem? É o diabo. Porque olha bem para mim que eu vou te falar agora, isso aqui é muito sério. Se você, percebendo você ou não, o diabo está falando com você todo dia. Todo dia, usando a boca de alguém, a televisão, os problemas, as situações. Todo dia Satanás está falando, sim ou não? Todo dia. Agora o Espírito Santo, é você quem tem que parar para ouvir ele. Por quê, pastor? Porque nós estamos no mundo, não estamos? E o mundo jaz no quê? Em quem? No maligno. Você não precisa parar para ouvir o mundo, você já está no mundo. Você precisa parar para ouvir quem? Quem? O Espírito Santo. Então presta atenção, se você não tira tempo para vir no culto, para ouvir a palavra, se você não tira tempo para ler a Bíblia, se você não tira tempo para orar, fecha a porta do teu quarto ali para falar com Deus, meu irmão, se você não passar tempo com o Espírito Santo, e ele não te convencer, quem é que vai te convencer? O diabo. E ele convence exatamente o contrário do que o Espírito Santo convence. O que o Espírito Santo convence? Do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo sempre vai nos convencer quando nós estivermos em pecado. Todos nós aqui, não precisou o pastor te convencer, não precisou ninguém falar para você da roupa que você estava usando, ninguém precisou falar para você das palavras que saíam da tua boca, ninguém precisou falar de você aquele dinheiro que você estava pegando. Você foi ouvindo a palavra, porque o Espírito Santo convence pela palavra, amém? Você foi ouvindo a palavra e o Espírito Santo foi te convencendo que aquilo estava errado, que não estava certo, você tinha que parar, você tinha que deixar. E você foi sendo convencido que você estava em pecado. Eu preciso falar, você está em pecado, irmão, você está em pecado. Não, quem sou eu? Eu só prego, amém, Jesus? Quem convence você é quem? O Espírito Santo, como convenceu a mim. Olha para o pastor, se o Espírito Santo convence você do pecado, você sabe o que o diabo faz? O diabo vai tentar convencer você que nada é pecado, que não tem o quê? Pecado. Por isso que eu falo, hoje se encontra muita gente por aí que já foi convencida que não existe esse negócio de pecado. Não, pastor, não existe esse negócio de pecado, não. Tem nada a ver. Por quê?
Porque se você não tira tempo para ouvir Deus, para ouvir a palavra, para ler, para meditar, se você não tira tempo com o Espírito Santo, Ele não vai conseguir te convencer. Quem vai conseguir te convencer é quem? É o diabo. Quer uma dica? Olha para o pastor, você está no mundo que jaz no maligno, todo dia vai ouvindo uma pregação, todo dia coloca um louvor, todo dia para ouvir uma palavra, todo dia que você puder esteja no culto, todo dia tira um tempo para orar. Amém, Jesus? Porque o Espírito Santo sempre vai te convencer dos erros, das falhas. O diabo vai estar sempre convencendo que você está tudo bem, que está tudo certo, que não tem nada errado, que não tem nada de pecado. Está entendendo, sim ou não? O Espírito Santo convence da justiça. Como eu falei no início, que tudo que se planta, se colhe. E o diabo? O diabo convence você que não tem justiça, que não tem nada a ver. Está entendendo? Você pode fazer. Que todo mundo faz. O Espírito Santo convence você do que é justo, o que é seu, o que é dos outros é dos outros. O Espírito Santo convence você. O diabo não. O diabo fala, não tem nada a ver. Não existe esse negócio de ser injusto com o marido, com a esposa, ser injusto com o patrão. Não existe esse negócio. Quer ver a coisa mais forte de todos, que isso aí aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. O Espírito Santo nos convenceu do juízo. O Espírito Santo convenceu que um dia nós vamos estar diante do tribunal de Deus para prestar conta. Foi por isso que eu decidi me batizar, entregar minha vida a Jesus. Eu venho na igreja desde quando eu era pequeno, 7 anos de idade, minha mãe veio para a igreja. Mas minha mãe não me convenceu, só que eu comecei a ouvir a palavra. E mesmo pequeno, o Espírito Santo foi me convencendo. Quando eu cheguei ali aos 12, aos 14 anos, o meu pai e minha mãe começou a falar para mim assim, olha, salvação individual, hein? Não adianta que você não vai grudado com o pé, no pé do pai e da mãe para o céu não, hein? Cada um vai prestar conta de quem? De si. Eu comecei a ser convencido do juízo. E hoje eu fui convencido pelo Espírito Santo que um dia, não sei se vai ser hoje ou se vai ser amanhã, nós não sabemos quando vai ser, haverá o quê? O juízo. Sabe o que o diabo faz? Está convencendo o ser humano tudo ao contrário hoje, que esse negócio de juízo, não vai acontecer. Ou se lá no fundo a pessoa ainda sabe que vai acontecer, o diabo convence ela, mas está muito longe. Mas não é agora não. Mas você tem a vida inteira. É assim ou não é? Então, meu irmão, presta atenção. Existem 2 pessoas trabalhando para te convencer. O diabo tem a persuasão, e ele sabe persuadir. Ele usa problemas, ele usa situações difíceis, e o Espírito Santo também está aí para convencer, e ele usa a palavra. Para você entender, lembra daqueles desenhos antigos que a gente assistia? Que de um lado tinha um capetinha, do outro lado tinha um anjinho? Quem lembra? Irmão, é a mesma coisa. Você acredita que é assim mesmo? É assim mesmo. De um lado está o demônio falando, não tem nada a ver. Não, você tem que curtir. Não, é um prazer. Não, mas você precisa. Mas se te faz feliz, não tem problema. Mas isso e aquilo. E um monte de coisa para te convencer. Do outro lado está o Espírito Santo. Não, você sabe que não é justo. É ou não é verdade? Você sabe que isso não agrada a Deus. Você sabe que isso não é a vontade. Você sabe que isso vai te fazer mal no final. E fica aquela guerra. Aí eu te pergunto, já me disseram, quem é que ganha, pastor? Eu pergunto a você, quem que você vai ouvir? Porque a gente pode escolher, irmão. A gente escolhe. A quem você vai dar crédito? Quem você vai passar mais tempo? Com quem você passar mais tempo vai te convencer. Olha, eu já conheci muita gente boa, mas que começou a passar tanto tempo ouvindo quem não deveria, que acabou sendo convencido. Cuidado, irmão. Lembra desde o início, Eva, quando ela foi convencida pela serpente. Por quê, pastor? Porque ao invés de passar tempo com Deus, ela passou tempo com quem? Com a serpente. Passa tempo com gente errada. Passa tempo com quem, meu irmão, não está na mesma fé que você. Pastor, então não vou andar com mais ninguém? Não, você pode conversar, cumprimentar. Meu irmão, mas você passar tempo com más companhias vai te corromper. Não sou eu que estou dizendo não. Você quer ver uma coisa? Eu não falei de manhã isso não. Mas segura aí. Não precisa você abrir não. 1 Coríntios 15, 33. Coloca para mim. Eu acho que é isso. Se o computador estiver bom. Tá bom. Glória a Deus. Não vos enganeis. Por quê, pastor? Tem gente que ainda gosta de se enganar. Não, mas isso não tem nada a ver. Olha lá, as más conversações corrompem
o quê? Os bons costumes. Bíblia, linguagem de hoje, coloca para mim. O que são más conversações? Está ali, ó. Não se enganem, as más companhias estragam. Os bons vai te convencer. Conheci muita gente boa, meu irmão, mas que gastou muito tempo com quem não deveria, ficou muito tempo com quem não deveria e foi convencido. Irmão, olha, pastor, eu vi isso como pastor. Eu já estou como pastor, você quer ver? Eu comecei na obra mesmo. Eu estou indo para 11 anos de casado, mês que vem. Eu comecei a obra de Deus, fazer a obra. Minha primeira igreja não era nem casado, eu era noivo da Graziela. Eu estou indo aí, minha primeira igreja já faz 12 anos que eu passei, mas como pastor auxiliar, já está indo para 16 anos. Fora o tempo que eu estava na igreja como obreiro, depois líder de louvor e tudo. Eu já vi, irmão, olha para o pastor, eu já vi mulher correta, mulher direita, começou a trabalhar num lugar, pelo amor de Deus, estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, está entendendo? Porque tudo são o quê? Escolhas, tá? Começou a trabalhar num lugar e se envolveu com amigas, começou a sair com as amigas, mulher de Deus, obreira na igreja fiel. Sabe o que ela fez? Nunca passou pela cabeça trair o marido, por exemplo. Mas as más companhias convenceram, irmão, a mulher direita, correta. E ela começou a fazer o quê? Atrair o marido. Porque todo mundo, as companhias diziam que era o quê? Era o quê? Normal. Tem problema nenhum. Ele não te compreende, ele não te trata bem, ele não trata você igual como deveria, e o fulano trata, e o ciclano faz, e aí a pessoa foi convencida. Irmão, presta atenção, não é de um dia para o outro. Ah, pastor, comigo nunca vai acontecer. Eu só vou te perguntar uma coisa: quanto tempo você está passando com o Espírito Santo e quanto tempo você está passando com as coisas do mundo? Porque a quem você dá mais ouvido vai te convencer. Se você não for convencido pelo Espírito Santo do pecado, do seu erro, da sua falha, da justiça e do juízo, você vai ser convencido pelo diabo que não tem pecado, que não existe justiça e que o juízo está muito longe. Pode ter certeza disso. Quer ver um exemplo que eu vou te mostrar? Vamos lá para Juízes capítulo 16 agora. Juízes capítulo 16, lá no versículo 5, lá no Velho Testamento, tá? Juízes está lá no Velho Testamento. Glória a Deus que nós temos o Espírito Santo, irmão. Olha, você tem que aprender a contar com o Espírito Santo para convencer. Passa tempo com o Espírito Santo. Você quer ver uma coisa que eu aprendi? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Casado? Casado? Tá. Tem alguma coisa que você não consegue convencer seu marido, que você não consegue convencer sua esposa que ela está errada ou que ele está errado? Pode falar. Ela não vai ficar brava. Tem ou não tem? Sempre tem, irmão. Tem ou não tem? Tem. Aí, olha como se às vezes a gente não usa sabedoria. Nós temos o Espírito Santo. Você não precisa convencer ele, ô irmãzinha abençoada, você não precisa convencer ele. Ô irmãozinho, você não precisa convencer ela não. Fala, sabe com quem? Com quem que você fala? Quem que você fala? Fala com quem? Fala com a mãe dela, que a mãe dela convence. Não convence nada, irmão, vai piorar a situação. Quando sogra entrou no meio, o negócio fica meio complicado. É bom aquela sogra que ainda fica de longe, né? Ó, faz aí o jeito que você achar melhor, só intercede, né? Não, fala com quem? Fala com o Espírito Santo. Pastor, eu posso pedir para o Espírito Santo para convencer meu marido? Pergunta para minha esposa quantas vezes ela já fez isso. Mas está errado. Eu falava, não, não está. Mas tá, não tá. Tá, não tá. Tá, não tá. E ó, vai longe, vai ou não vai? Sim ou não? Quem é casado? Será que é só eu? Deixa eu ver. Já parou, já travou numa dessa? Quem já travou assim? Tá, não tá. É, não é. É, não é. Tá bom, vou falar mais não. Chega.
Espírito Santo. Diga glória a Deus. Meu irmão, nós temos um parceiro muito grande. O Espírito Santo. O ministério do Senhor é fazer o quê? O que nós lemos lá? Jesus falou que o Espírito Santo vai vir o quê? Convencer. O Espírito Santo convence ele. E meu irmão, batata, hein? Quantas vezes depois de um tempo eu chegar para ela e falar assim: então sabe aquele negócio? Eu acho que é mesmo. Ela só dá aquela risadinha: ah, tá bom. Quem foi que fez a obra? Quem foi que convenceu? E eu também, irmão. Tá bom, não vou falar mais não. Espírito Santo, convence ela. Mostra, Pai. Se eu tiver errado, você tem que ser humilde também, né? Se eu tiver errado, convence a quem? Convence a mim. E aí você vai ouvir ele, você vai orar, você vai ler a palavra, aí ele vai te convencer. Agora, Senhor, se não for eu, que eu suspeito que não é, que o homem é sempre assim, né? Senhor, se eu não tiver errado, eu suspeito que eu não estou. Convence ela. E ele convence, não convence? Ixi, quantas vezes? Aí ela chega, eu acho que realmente aquilo lá é daquele jeito. Quem foi que fez a obra? Quem foi que fez? Espírito Santo. Ô irmão, isso funciona para filho, para filha. Ou você que é filho, pastor, meu pai não entende, ele está errado. Você tem o Espírito Santo, ele é teu pai. Não adianta você querer discutir com ele. Pai e mãe não se discute. Amém? Não se discute. Ô pai, mas está errado. Ô mãe, mas está errado. Não, você é filho. Sim senhor, sim senhora, vai lá e ora. Fala: Espírito Santo, convence o meu pai, convence minha mãe. Se realmente ele estiver errado, o Espírito Santo vai convencer. Ou vai convencer você de que você está o quê? Está errado. Diga glória a Deus. Meu patrão, pastor, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou. Não vai não, irmão, vai lá, ora. Você tem o Espírito Santo. Diga graças a Deus. Às vezes nós não estamos usando da maneira certa esse poder que o Espírito Santo tem de convencer. Nós não estamos ouvindo Ele. Você não ouve o Espírito Santo, você vai ouvir o diabo. Você vai ouvir Satanás. E aquilo que eu falei não é de uma vez só não, vai indo. Quer ver? Vamos ler aqui, nós já vamos chegar onde eu quero. Juízes capítulo 16. Versículo 5. Vamos começar do 4, pronto. Juízes 16, 4. Diz assim, ó: e depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Já sabe então que nós estamos falando de quem aqui? Sansão, né? Versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, lê você por gentileza, disseram o que para ela? Persuádio. O que é persuadir mesmo? Convencer. Falaram para ela assim, convence ele do quê? E vê em que consiste a sua grande força, e com o que poderíamos assenhorar-nos dele e fazer o quê? E amarrá-lo, para assim o quê? O afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Então o Sansão conhece Dalila, e aí os filisteus, que eram os inimigos de Sansão, os inimigos do povo de Israel, chegam para ela e falam assim, olha, persuade ele, convence ele, para a gente descobrir onde está a fonte da força dele. Para quê? Porque para nos assenhorarmos dele, amarrá-lo e assim o quê? O afligirmos. É exatamente o que o diabo quer fazer comigo, com você, irmão. Toda pessoa que Deus está usando, e o Sansão, ele era usado pelo Espírito Santo. O Sansão, quando o Espírito, está escrito assim, o Espírito de Deus se apoderava dele, irmão, ele com uma queixada de jumento, ele matava 1000 filisteus. Era muito forte. Só que, lembra que eu falei? A quem você ouve mais é quem vai te convencer. Ele deixou de ouvir o Espírito Santo, começou a ouvir Dalila. E aí, aquilo que eu falei no início, ele começou a brincar com essas coisas sérias. Minha avó dizia que quem brinca com fogo, acontece o quê? Se queima, né? Coisa séria não pode brincar. Aí ele falava para ela assim, se você me amarrar com não sei que lá, de verga nova, a minha força
desaparece. Aí ela amarrava, aí depois ele ia lá e se libertava. Aí ela falava assim, você mentiu para mim, não sei o quê. Aí ele falava assim, mas se você me amarrar com 7 cordas novas, a minha força some. Aí ela lá amarrava, ele ia lá e se libertava. Ele foi brincando, sabe? Não vai dar em nada. E foi indo. Só que ele deixou de ouvir o Espírito Santo, ele deixou de ouvir o Espírito de Deus. E foi. Sabe aquela pessoa que vai, assim, eu sei até onde eu posso ir. A hora que eu quiser, eu me solto. Irmão, já vi muita gente assim. A hora que eu quiser, eu me solto. A hora que eu quiser, eu largo. Agora que eu quiser, eu paro, né? Assim é o vício, assim um monte de coisa. Já viu gente no vício que fala assim, a hora que eu quiser, eu paro? Não, a hora que eu quiser, eu paro. Só de vez em quando. Irmão, chega uma hora que quando a pessoa vai querer sair, ela já não consegue mais. Você quer ver? Ele foi brincando até que chegou no versículo 16. Escuta isso aqui, ó. Vamos lá, versículo 16. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias, com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Ela foi, sabe? Ela foi falando, até que chegou uma hora que ela convenceu. Olha o que aconteceu, versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais. Ele revelou o segredo do coração dele, ele expôs a fraqueza dele. O Sansão aqui, o voto dele, né, o pacto dele com Deus era o cabelo. Então, aquilo não podia ser cortado. Hoje, para todos nós aqui, nós somos separados por Deus do mundo. Não é mais o cabelo, né, que vai fazer você perder a comunhão com Deus. Isso aqui é simbólico. É se você cortar a tua comunhão com Deus. Você corta a oração. Eu estava falando quarta-feira aqui. Quem estava quarta-feira? Alguém veio quarta-feira? Um dos 3 cultos? Quarta-feira você ouviu a palavra. Tem coisa que não pode parar nunca. Lembra do exemplo que eu dei? Tem coisa que é importante, tem coisa que é vital. Por exemplo, a perna é importante, mas você já viu alguém que cortou a perna e continuou, sobreviveu? Sim, às vezes até as duas, às vezes até um braço, mas um braço não é importante, sim ou não? Claro que é, mas a pessoa sobrevive, é importante, mas não é vital. O que é vital? Se parar o coração de uma pessoa, o que acontece, irmão? Acabou. Eu até brinquei, né? Não dá nem tempo de falar o I, fala só o A. A hora que vai falar AI, o I nem sai, já foi. Porque o coração é um órgão que vital. Espiritualmente tem coisa que não pode parar. A oração é uma delas, a palavra é uma delas. Eu falei aqui que os discípulos, os apóstolos de Jesus, lá em Atos 6, fizeram de tudo, mas não pararam a oração e a palavra. E às vezes qualquer coisinha você para a palavra, você para de ouvir a palavra, para de vir à igreja, para de orar. O Daniel, nem o decreto fez ele parar de orar, nem por 30 dias ele aceitou. Eu fui sincero, falei para o pessoal hoje lá em Martinho Prado, vamos dizer que vem um decreto, seria um poder de convencimento muito grande, convencer qualquer pessoa a parar de orar, por 30 dias, fala assim para você, ou você para de orar 30 dias, ou você vai para uma cova de leões. Quem pararia de orar os 30 dias? Eu só acredito, eu só acredito vendo. Vou perguntar de novo, se alguém chegasse e falasse assim, ou você para de orar 30 dias, você para de orar, ou senão você vai para aquele buraco cheio de leão. Quem pararia de orar os 30 dias? Toma vergonha, irmão. Deus conhece você, irmão. Tudo santo aqui de auréola lá. Ninguém ia parar de orar. Eu falei para os irmãos, eu preciso crescer na fé, porque se falasse assim, você para de orar 30 dias, você vai para a cova. Eu ia parar de orar 30 dias só, eu ia falar, Jesus, depois dos 30 dias eu volto. Ou senão eu ia orar baixinho, sei lá, eu ia orar em pensamento. Eu ainda não estou no nível de Daniel não, irmão. Eu ia orar só em pensamento. Jesus, esses 30 dias eu vou orar em pensamento. Aí ficar lá, o que foi? Nada não.
Está entendendo, sim ou não? O irmão Daniel não parou de orar nem por 30 dias. Sabe o que ele fez? Quando ele ouviu que o decreto estava assinado, ele subiu lá no quarto, abriu a janela, para todo mundo ver, e foi fazer o quê? Foi orar. Aí eu te pergunto, o que Daniel sabia que a oração tinha de tão importante para ele não deixar de parar de orar nem 30 dias, irmão, arriscando a própria vida dele? E aí eu falo, às vezes a gente aqui, vamos falar a verdade, né? Qualquer coisinha a gente para de orar, irmão. Ah, hoje eu estou cansado, não vou orar não. Ah, hoje eu tenho tanta coisa para fazer. O Daniel sabia, irmão, que a oração era vital. Se ele deixasse de orar 30 dias, ele morreria espiritualmente ali na Babilônia. Ele preferiu morrer fisicamente, correr o risco de morrer fisicamente, do que morrer espiritualmente e perder a salvação. Está entendendo como a coisa é séria? Sim ou não? Não pode parar, irmão, não pode cortar. Só que ela foi, até convenceu ele cortou o cabelo. Ele não cortou o cabelo, ele cortou a aliança, a comunhão dele com quem? Com Deus. Ele cortou a comunicação dele com Deus. A partir daquele momento acabou. Se o pecado te convenceu, se o mal te convenceu, acabou, o Espírito Santo se retira. Você quer ver? Olha o que acontece aqui. Versículo 18: vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou o príncipe dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. 19: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem e rapou as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou dele a sua força. Olha o 20 agora. Esse aqui eu falo que é um dos versículos que eu mais tenho temor na palavra, ó. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda dessa vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha o quê? Retirado dele. Irmão, a pessoa nem percebe que ela já foi convencida pelo diabo, que ela já não ouve mais a voz de Deus. Quando ele acorda, né? Porque a Bíblia fala que ela fez ele dormir sobre os joelhos dela. É o que o pecado faz com a gente. A gente dorme naquele prazer, aquela coisa que talvez parece que não tem nada a ver, mas o demônio vai te convencendo. A hora que ele acordou, ele falou: não, eu vou me livrar de novo, igual eu sempre me livrei. Quando ele foi, achou que ia fazer, Deus já não estava mais com ele. E ali a coisa foi trágica, né? Ele sofreu na mão do diabo. Estou dizendo para você hoje, meu irmão, se o Espírito Santo não te convencer, quem vai te convencer é quem? É o diabo. Passa tempo com o Espírito Santo, ouve o Espírito Santo. Tenha tempo para ouvir o Espírito Santo. Fala: Deus, eu quero ser convencido pelo Senhor. Até se eu estiver errado, eu quero ser convencido pelo Senhor. Quem quer isso, pastor? Mesmo se eu estiver errado, levanta a mão. De verdade mesmo? Então amém. Porque tem gente que não quer, né? Ah, não. Vai que o Espírito Santo fala que eu estou errado, eu tenho que pedir perdão, né? Vai que o Espírito Santo mostra que está errado, que eu estou fazendo, eu tenho que parar. Não, meu irmão. É melhor ser convencido pelo Espírito Santo do que ser convencido por quem? Pelo diabo. E o diabo sabe convencer. Fala com Deus. Fala: Espírito Santo, me convence. Faz uma oração séria hoje, nós vamos orar já. Fala: Espírito Santo, se tem alguma coisa ainda na minha vida que não está te agradando, me convence, Senhor, para eu consertar, para eu mudar. Diga glória a Deus. Eu quero ser convencido pelo Senhor, não quero ser convencido pelo diabo que está tudo bem, está tudo certo, de que não tem pecado, que não tem justiça, que não tem juízo, não. Eu quero ser convencido pelo Senhor, Pai. Se tiver o pecado, se tiver a justiça, e também do dia do juízo, eu quero ser convencido pelo Senhor. Diga glória a Deus. Está com um problema com alguém na tua casa, na tua família, você tem o Espírito Santo, ora. Senhor, convence meu filho, convence minha filha. Ô Senhor, convence o meu marido, convence a minha esposa. Ele vai trabalhar, ele vai convencer. Quem crê nisso, diga amém. Vamos aplaudir bem forte ao Espírito Santo.